إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Meu irmão, minha irmã, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estivemos falando na nossa última intervenção a respeito da noite do decreto, a respeito da noite do poder. Tentamos trazer de forma resumida o porquê é chamado da noite do poder, a noite do decreto. Falamos de seus méritos e da sua grande importância para mim, para si e para todos nós. E no meio disto falamos de algumas ações específicas que não devem serem desperdiçadas, ou por que não dizer que não devem falhar. Não podem ou não devem serem deixadas de fora com a aparição desta noite. E ainda falamos um pouco sobre qual é o tempo. Aconselhamos a si, começando de mim, que não podemos ficar apenas acomodado que esta noite tem uma data determinada ou fixa. E no meio dessas ações, hoje gostávamos de dar a continuidade delas, as ações que são recomendáveis à sua observância dentro desta noite. Meu irmão, minha irmã, permita-me antes dar uma recapitulação da última ação que estivemos falando, ou das duas últimas. Falamos de al-i'tikaf, o retiro. Falamos também de ad-du'a. Em relação ao retiro, o Nabi alayhi salatu wassalam costumava observar este al-i'tikaf na última dezena do mês de Ramadã. Há aqui uma pergunta que vem a partir de alguns dos nossos irmãos a respeito de como a mulher deve fazer o seu al-i'tikaf. Em princípio, temos provas fidedignas, provas autênticas, que seja homem, seja mulher, fará o seu al-i'tikaf dentro de uma mesquita. Porém, provas essas também que afirmam que o Nabi alayhi salatu wassalam permitira as suas esposas a fazerem al-i'tikaf na mesquita. Por um outro lado, temos alguns sábios, mas com provas quase respondidas como nulas, que permitem que a mulher faça al-i'tikaf dentro da sua casa, uma vez fazendo uma analogia que a mulher geralmente é orientada a tomar a sua casa como o seu lugar de adoração, que é melhor para ela do que a ida à mesquita, mas sem com isto proibi-la de frequentar a mesquita. O importante, como eu disse anteriormente, as provas, os fundamentos legais, provas essas que chamamos-las de autênticas, afirmam que seja homem, seja mulher, o i'tikaf é feito na mesquita. Agora sim, falamos também de uma outra ação que através da Aisha radiallahu anha perguntava ao Nabi, acaso ela alcançar esta noite, o que ela poderia dizer. O Nabi alayhi salatu wassalam a ensinou ao dizer: Quli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, você é perdoador. Innaka afuun, você é o perdoador. Tuhibbul afwa, amas o perdão.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Portanto, perdoe a mim. Meu irmão, minha irmã, teríamos afirmado que várias outras súplicas podem ser ditas nesta noite. Então, sim, dando a continuidade das ações recomendáveis a esta noite, de forma resumida, toda benfeitoria nesta noite é bem-vinda, ou por que não dizer, toda benfeitoria é o momento oportuno de você e eu e de todos nós tentarmos competir na prática de boas ações. Uma vez que esta noite, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Qadr, no versículo 3, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin, que a noite do poder, a noite do decreto, é melhor em recompensas, é melhor do que 1000 meses. E fizemos uma contagem na nossa última intervenção que 1000 meses poderão nos dar que nela, nesses anos, não tenha o Laylatul Qadr. Portanto, meu irmão, uma caridade feita nesta noite é como se você tivesse feito a mesma caridade. Há uma outra particularidade que não podemos deixar de lado, que é a benevolência para com os nossos pais, que é o perdão para com todos, mesmo aqueles que não nos pediram nenhum perdão. Meu irmão, minha irmã, dentre as benfeitorias desta noite, ou que são recomendáveis nesta noite, é a recitação do livro que nela foi revelado, o Corão Al-Karim. Mas outras benfeitorias que nós pudermos encontrar na Sharia Islâmica, somos chamados para efetuá-las. Portanto, nesta noite não há campo para a malícia, nesta noite não há campo para a adversidade. Esta noite é especial. O outro subtema que eu havia prometido a vós era acerca de falarmos do tempo desta noite. Meu irmão, minha irmã, esta noite há divergência nos sábios a respeito do seu dia específico, do seu tempo. O importante é que há unanimidade. Atenção, há unanimidade que ela encontra-se na última dezena de noites ímpares do Ramadã. Mas há uma divergência tão enorme. Só para deixarmos um pouco claro, meu irmão, minha irmã, só para termos uma noção da tamanha divergência, para tentarmos sair dela e buscar aquilo que é a certeza. Se nós prenoitarmos as 10 últimas noites do Ramadã, principalmente nas noites ímpar, temos garantia absoluta que você e eu e todos nós alcançamos esta noite. Eu dizia só para ter o tamanho, só para ter noção da tamanha divergência que ela existe. No livro de Fath al-Bari de Ibn al-Hajar al-Asqalani, rahimahullah, ele diz que há mais do que 40 divergências na tentativa de determinar a data desta noite. Portanto, meu irmão, minha irmã, há pouca chance de você e eu se determinarmos dia 27, dia 25, dia 21, pouca chance de estarmos totalmente garantido que alcançamos esta noite. A Aisha radiallahu anha, no hadith, ela diz que o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Taharraw laylat al-qadr fi al-witr min al-ashr al-awakhir min Ramadã." Buscai a noite do decreto Laylatul Qadr na última dezena do mês de Ramadã. E é já conhecido, os sábios tentam explanar, tentam esclarecer o porquê motivo Allah subhanahu wa ta'ala escondeu esta noite.
Uma das razões pela qual Allah subhanahu wa ta'ala escondeu esta noite é para encorajar aquilo que eu falara na última intervenção, que nós gostamos que seja determinado pela preguiça pessoal. Portanto, meu irmão, minha irmã, um dos motivos é para encorajar aos muçulmanos, refiro-me e refiro a si também. Encorajar aos muçulmanos a redobrarem os seus esforços em fazerem dua, em fazerem adhkar, em fazerem todas as outras benfeitorias nas últimas ou na última dezena do mês de Ramadã. E esta é a mesma razão pela qual o dua, nós sabemos que o hadith afirma que na sexta-feira tem uma hora especial da aceitação das súplicas, mas esta hora foi escondida. Também é para encorajar a si e a mim, meu irmão, minha irmã, para redobrarmos o esforço neste dia todo, buscando a hora exata que a súplica é aceita. Isto é, tomando toda sexta-feira cheio de súplicas. Meu irmão, minha irmã, as pessoas, mesmo depois de tudo que é orientado, ainda continuam apenas acomodando-se na noite de 27. Mas o mais importante de tudo, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Man ahsaha dakhala al-jannah. Quem alcançar esta noite entrará no Jannah. Portanto, não é o momento de estarmos acomodados apenas por uma data que o melhor cumpridor desta religião não o fez desta maneira. Meu irmão, minha irmã, a Aisha radiallahu anha ainda nos traz um outro hadith autenticado no compêndio de Imam al-Bukhari e Muslim, assim como o hadith que eu citei recentemente, quando ela diz: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pela preocupação que nos traz, para que você e eu, meu irmão e meus irmãos, minhas irmãs, tentemos assim proceder. O Nabi, quando chegava na última dezena, o que ele fazia? Shaddami izarahu, o Nabi alayhi salatu wassalam abstinha-se de relações íntimas, afastava-se de relações íntimas com suas esposas. Vocês sabem que o Nabi também fazia al-i'tikaf, e o Corão al-Karim disse: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Não podemos tocar as nossas esposas enquanto estivermos em retiro na mesquita, quando estivermos de al-i'tikaf. Portanto, o Nabi alayhi salatu wassalam, a sua preocupação era tanta que, chegando a esta última dezena, afastava-se um pouco das relações íntimas. E não só. وَأَحْيَا لَيْلَهُ. Ele permanecia acordado. E atenção em permanecer acordado, fazendo as benfeitorias. E não só. Ele não era egoísta como muitos de nós. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. O Nabi alayhi salatu wassalam acordava a sua família. Sim, acorda a sua esposa. Irmã, acorda o seu marido. Acorda os seus filhos para juntos estarem acordados, estarem a prenoitar na adoração de Allah nesta noite ímpar. Certa vez, a respeito dessas determinações de data e a respeito dessas brigas que às vezes geram, queria-se dizer, em torno de dizer quem está ou quem não está certo em relação a esta noite. O Nabi alayhi salatu wassalam, o hadith que nos traz um grande sahaba, Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, ele disse: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. O Nabi alayhi salatu wassalam saiu com a intenção de trazer a noite
ou explicar acerca da noite do poder. Saiu com a notícia da noite do poder. Então, fatalaha rajulani min al-muslimin, e aí 2 homens muçulmanos estavam discutindo a respeito desta noite. Como quem diz, não, é dia 27, não, é dia 25, não, é dia 21, não, é dia 29. E aí a discussão ocorreu. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: Inni kharajtu li ukhbirakum bi laylatil qadr. Wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'at. Wa asa an yakuna khayran lakum iltamisuha fi as-sab'i wat-tis'i wal-khamsi. Este hadith dá pouco mais detalhe. Diz o Nabi alayhi salatu wassalam: eu saí para falar-vos sobre a noite do decreto, mas o fulano e o beltrano ou o cicrano, eles começaram a discutir. Então o Nabi alayhi salatu wassalam, ele disse: este conhecimento foi tirado, isto é, o conhecimento que a noite Y, a noite de Laylatul Qadr é data, isto é data Y, é data H, foi tirado. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: talvez isso seja melhor para vós. Assim sendo, buscai o 27º, buscai esta noite no 29º, buscai esta noite no 25º. O Nabi alayhi salatu wassalam envolveu quase todas as noites ímpar. Meu irmão, minha irmã, para terminar, existem algumas situações, ou por que não dizer, existem algumas explicações de que na manhã seguinte desta noite tem alguns sinais. Sim, temos hadiths também autênticos que falam desses sinais. Mas, amado irmão, minha irmã, o Nabi alayhi salatu wassalam, mesmo sabendo desses sinais, ele buscava em todas as noites ímpar da última dezena do Ramadã. Portanto, gostava de chamar a si e a mim. Há uma outra pergunta que nos chega, aproveitando esta noite, só para não deixar assim com água na boca, como é dito. Dentre os sinais desta manhã seguinte da noite do poder, de acordo como encontramos no hadith de Ubay bin Ka'ab, relatado no compêndio de Imam al-Bukhari e Muslim, ele fala que o Nabi alayhi salatu wassalam informou-lhes, akhbarana Rasul sallallahu alayhi wasallam, que neste dia o sol nasce la shu'a'a laha. La shu'a'a laha. Isto é, dentre os seus sinais, o sol nasce sem uma grande intensidade de quentura, sem um brilho intenso, um brilho suave, um brilho leviano. E é dito que a claridade desta noite é maravilhosa. Aliás, a claridade da manhã desta noite é tão bonita, tão branca. Indo agora para responder à questão das nossas irmãs, a preocupação esta que agrada-nos bastante. A mulher quer saber, uma mulher que está de período menstrual, e como é sabido que ela não deve jejuar e não deve fazer as orações, o que é que de especial ela deve fazer nesta grande noite? Será que ela é impedida dos seus méritos? Não. A resposta é que não é impedida, amado irmão, minha irmã. A mulher pode fazer outras atividades que não sejam o salate, o jejum já é sabido que não. Portanto, ela pode recitar o Corão se ela tiver em mente. Se não tiver em mente, ela pode ler o Alcorão sem tocar. Pode ser na ajuda, se ela sabe ler o Alcorão, na ajuda do seu filho ou de demais família, que esta família esteja em estado de pureza, ela pode estar esfolhando
para que esta mulher esteja lendo o Alcorão Sagrado. Ela pode também trazer outros adhkar, para além daquele dua que nós explicamos, que o Nabi alaihi salatu wassalam ensinou a Aisha ao dizer: Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Portanto, tem outros adhkars, como Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, wa Subhanallah, wa bihamdi, Subhanallahu al-azim. Estas outras súplicas, o Nabi alaihi salatu wassalam tem outro hadith que diz: Kalimatani khafifatani, fil lisani thaqilatani, ala al-mizan. Duas expressões leve para expressar na fala, mas serão tão pesadas no prato de balança, no dia de Qiyamah, no dia da ressurreição, no ajuste de conta, que são Subhanallah wa bihamdi, glorificado seja Allah e pelos seus louvores, Subhanallahu al-Azim, glorificado seja Allah o Todo-Poderoso. Portanto, essas são as súplicas, aliás, os adhkars que nós podemos, que esta mulher pode ocupar o seu tempo trazendo. Amada irmã, para terminar, fazer muito istighfar, pedido de perdão, astaghfirullah, astaghfirullah. O Nabi alaihi salatu wassalam disse: Astaghfiru rabbakum, peçam perdão ao vosso Senhor, porque Ele que lhe foi perdoado todos os seus pecados anteriores e posterior, ele disse: Fa inni astaghfirullah fil yawmi 70 marra. Outra narração afirma: em cada noite o Nabi fazia 70 vezes ou 100 vezes em cada dia. Façamos istighfar. Istighfar tem os seus benefícios. O grande alim tabi'in da terceira geração, ou da segunda geração, depois dos Sahabas vieram esses, conhecido como Hassan al-Basri. Ele foi questionado numa sentada das suas aulas. Aparece alguém, pergunta que ela tem dificuldade, isto é, de dar filho. E o Sheikh responde ao dizer: Dawim bil istighfar, ser frequente no pedido de perdão. Vem outro homem, diz que na terra dele há dificuldade de chuva seca, disse: Dawim bil istighfar, seja frequente no pedido de perdão. Vem outro, queixa-se de um outro problema, também disse: Dawim bil istighfar, seja frequente no pedido de perdão. Os seus alunos perguntaram: Ya Sheikhana, ó nosso querido Sheikh, por que todas as soluções você dá, ou todos os problemas você dá como solução pedir istighfar? Ele recitou o versículo de Allah que fala sobre o povo de Nuh, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz na linguagem do Nuh, ao dizer: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala conta-nos que o Nuh disse, depois de uma orientação para o seu povo: peçam perdão a Allah, porque Allah é o perdoador. Com esse pedido de perdão, Allah desencadeará chuvas essas benéficas para todos vós. يرسل السماء عليكم مدرارا وأمددكم بأموال وبنين. Dar-vos-á, contribuir, quer dizer, multiplicar-vos-á com filhos, com bens e filhos. Amado irmão, minha irmã, o istighfar pode ser a chave do seu e do meu e do problema de todos nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, outro assunto só para terminar mesmo é a dua. A dua, fazer muita súplica. A Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: a dua huwa al-ibada, autenticidade por Imam Al-Albani no compêndio de Imam At-Tirmidhi. A súplica é uma adoração. Portanto, meu irmão, minha irmã, esta noite não pode passar-nos desatento. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça a si e a mim e a todos nós alcançarmos esta noite e que estejamos em plena adoração perante Allah até que a hora da aurora nos chegue. Barakallahu fiqh.
Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيها بإذن ربهم من كل أمر